Olá, eu sou Evandro Fernandes e agora eu vou mostrar para você como você pode utilizar o Facebook nos seus negócios e como você vai utilizar as ferramentas que o Facebook tem para você na criação de campanhas e como você vai depois analisar as suas campanhas, fazer a gestão dos seus resultados para que você possa então tomar as próximas decisões e seguir aí os caminhos daquilo que o Facebook tem para você. Bom, então vamos lá. Eu vou agora aqui para a tela do meu computador, onde eu já estou com o meu gerenciador de anúncios aberto e eu vou mostrar para você algumas das telas, algumas das funcionalidades que você vai receber nesta sequência de webinários que eu preparei para você. Lembrando que os webinários serão ao vivo, onde você poderá postar a sua dúvida, a sua pergunta, e eu vou estar respondendo e de repente até mesmo gravando uma aula interativa para aquela sua dúvida, para aquela sua pergunta exclusiva. Bem, agora vamos para a minha tela e eu vou mostrar para você. Bom, aqui eu já estou no meu gerenciador de anúncios. Você pode ver que no gerenciador de anúncios nós temos algumas opções, que é a visão geral da conta, Então aqui a gente tem um resumo de como está a sua conta. No caso, essa conta já é uma conta existente, por isso ela já tem alguns dados. Caso a sua conta seja nova, isso não vai existir, mas são informações que serão atualizadas para você. Depois nós temos uma próxima aba aqui, que é a aba de campanhas. Ou seja, a partir do momento que a gente tem uma conta criada, a gente vai aqui criar uma campanha. Então, aqui nesta aba a gente cria uma campanha. Aqui eu tenho várias campanhas criadas e eu tenho aqui os resultados dessas campanhas. Quando eu crio uma campanha, automaticamente dentro da campanha eu posso ter N conjuntos de anúncios. Então, se a gente vier aqui, olha, eu tenho os conjuntos de anúncios que estão vinculados às campanhas da minha aba anterior. Então, para que você possa ter uma ideia do que eu estou falando, vamos imaginar uma campanha de vacinação. Então, você pode ter lá uma campanha de vacinação no posto de saúde da Zona Sul da sua cidade. E aí, na Zona Sul, você tem, por exemplo, 3 unidades de saúde. Então, você teria uma campanha chamada Vacinação na Zona Sul e no conjunto de anúncios, você pode, por exemplo, ter 3 anúncios, 3 conjuntos. Conjunto para o posto 1 da Zona Sul, conjunto para o posto 2 da Zona Sul e conjunto para o posto 3 da Zona Sul. E aí você teria, então, aqui 3 linhas, cada linha seria um conjunto e para cada conjunto nós vamos ter um anúncio. Então eu tenho lá para o conjunto 1 da Zona Sul, eu vou ter o anúncio 1, para o conjunto 2 eu vou ter o anúncio 2 e para o conjunto 3 o anúncio 3. Via de regra, a gente sempre sugere e recomenda que você faça um conjunto e um anúncio, ou seja, um anúncio vinculado a um conjunto, mas dentro de uma mesma campanha você pode ter N conjuntos. Os conjuntos não teriam problema. A gente só recomenda aqui, na questão anúncio e conjunto, que você tenha 1 para 1, porque isso vai facilitar a sua gestão e os seus resultados depois. Mais na frente, lá no webinário, quando nós formos criar este conjunto e mostrar, abrir aí um resultado já existente de uma campanha, você vai entender isso melhor na prática. E aí, aqui no anúncio propriamente dito, você vai ter o seu anúncio, onde você vai utilizar a sua imagem, o seu vídeo, aquilo que você vai utilizar para fazer a publicidade para o seu público. E dentro deste universo, mais especificamente aqui no conjunto de anúncios, é onde nós criamos uma série de configurações, como por exemplo, a inclusão do seu público, o perfil desse público para esse anúncio, as características de gênero, se são do sexo feminino, do sexo masculino ou ambos os sexos, as configurações de idade, região, interesses e muitas outras informações mais que você pode utilizar aqui para afinar, para criar aí o seu público. E ainda dentro do conjunto de anúncios, a gente também
pode criar duas campanhas, né, dois anúncios, na verdade, na mesma campanha, onde um anúncio você pode fazer para um público específico e um outro anúncio para um outro público, para então depois medir como isso funciona. É claro que na gestão de resultados, você depois consegue ver, através dos seus anúncios, qual foi o público, né, impactado naquela campanha, naquele anúncio. Então, por exemplo, você consegue saber ali qual foi a faixa etária que mais interagiu com o seu anúncio, de qual região, enfim, através de qual dispositivo, né, se foi do smartphone, se foi do desktop. Hoje a gente já sabe que a maioria das pessoas reagem mais através dos smartphones, mas você pode medir isso na prática, né, tendo ali os resultados reais para saber o que aconteceu. E aí nós temos depois, então, né, de conjunto de anúncios, como eu já tinha falado, a gente tem a parte de anúncios, a gente tem aqui uma série de configurações depois para análise de dados, né, por período, a gente consegue fazer alguns filtros, isso você vai ver no webinário mais adiante, detalhadamente. E aí a gente tem aqui, olha, na área de conjunto de anúncios, a gente pode personalizar. Nós podemos criar um filtro personalizado, nós podemos ainda melhorar as colunas. Então, as colunas que nós vemos aqui na nossa campanha, né, dentro aqui do nosso anúncio, ou mesmo aqui dentro do nosso conjunto de anúncios, nós podemos criar essas colunas de acordo com as nossas necessidades. Então, a gente pode customizar, você pode customizar quantas regras você desejar, para que você faça então depois as suas análises de dados. E isso funciona aqui. Então aqui a gente consegue criar as colunas baseado nos itens que você desejar. Você vai dar um nome para essa coluna, né? Então, por exemplo, você vai ver aqui, salvar como coluna, por exemplo, de custos, né? Só para a gente exemplificar aqui. Você vai escolher que informações que você quer, você pode alterar aqui, olha, tá vendo a sequência, né? Qual que é a sequência que você quer que as suas colunas apresentem. Você pode excluir informações aqui e deixar só aquelas que você quer. E aqui dentro do universo de informações existentes, você pode ir, né, selecionando mais opções. Feito a sua seleção, você vai clicar aqui na opção salvar, vai definir um nome para essa coluna e vai aplicar. E aí pronto, a sua coluna já está criada e o Facebook aqui no seu gerenciador já vai, né, atualizar as colunas para você. Veja aqui que em colunas, olha, ficou para mim coluna custos, que foi essa que eu acabei de criar. Eu posso voltar para a minha análise de padrão, né, de envolvimento padrão, que é o que eu tinha antes. Ou eu posso, tá vendo, a qualquer momento, olha, vir aqui e eu vou ter aqui, ó, coluna custos, assim como eu tenho algumas outras que eu já criei, eu posso estar escolhendo qualquer uma delas para fazer a minha análise. Então, é interessante que você, né, pode criar várias análises de dados para você avaliar aí as suas campanhas. Bom, seguindo aqui, nós temos, então, dentro dessa sequência de webinários, o que mais nós vamos ver? Nós vamos ver toda essa parte de gerenciamento de anúncios. Então você vai entender como você cria uma campanha, como você cria o seu conjunto de anúncios, como que você cria o seu anúncio e como que você faz a gestão das informações aqui e ainda como que você pode extrair esses dados lá para o Excel para fazer outro tipo de análise de dados que você possa desejar. Nós vamos ver ainda, né, existe, caso você não tenha ouvido falar ainda, o gerenciador de anúncios é este painel, mas existe uma outra ferramenta do Facebook que é o Power Editor. E o Power Editor, ele é uma forma, digamos que mais simplificada de fazer as suas campanhas, a gestão dos seus dados, porém mais rápida e também rica em informações. Então, vamos supor que você deseja fazer aí 30 anúncios segmentados de uma mesma oferta. Então você vai lá, vai criar um anúncio, como eles são iguais, você só vai segmentar, né, para públicos diferentes, para perfis diferentes.
mas você vai utilizar a mesma campanha. Então, ao invés de você criar ela 30 vezes, você pode criar ela uma vez lá no gerenciador de anúncios, no Facebook Ads, e depois você vem aqui para o Power Editor e aqui você faz a duplicação de forma muito mais rápida. Então você vem aqui e vai duplicando essas campanhas de forma muito mais rápida, além de algumas outras funcionalidades que o Power Editor tem e que a gente vai poder estudar neste webinário que eu vou estar desenvolvendo para vocês, ok? Na sequência, o que mais nós vamos ver nesse webinário? Nós vamos ver a questão de pixel. Então hoje se fala muito, e se você ainda não utiliza os pixels nas suas ofertas, no seu site, você talvez esteja deixando aí dinheiro para trás nos seus negócios. E como isso funciona? Cada conta do Facebook tem um pixel. É como se fosse, imagine o seu CPF, é um pixel único, mas esse pixel você pode utilizá-lo em várias páginas suas para depois avaliar as suas conversões, avaliar os seus resultados e até mesmo criar um remarketing, né? Criar uma campanha, criar um anúncio específico para as pessoas que viram a sua página. Então vamos imaginar que você faça uma campanha da sua página, de uma página específica, de uma oferta específica, e você instala um pixel lá nessa página. As pessoas vão passar por esta página e elas podem ou não comprar se for uma página de vendas. Depois, com o pixel instalado lá, a gente consegue vir aqui no Facebook e criar um público identificando somente as pessoas que passaram pela sua página. Então, entenda o poder que isso tem. Se a pessoa passou pela sua página, uma página que você criou e divulgou através de uma campanha, através de uma publicidade, seja no Facebook, seja até mesmo no Google ou de outra forma. Nós conseguimos aqui no Facebook identificar as pessoas que passaram lá e que têm conta no Facebook. Depois é possível criar um público com essas pessoas e aí você consegue fazer uma nova publicidade somente para essas pessoas. Então, a pessoa passou pelo seu site, você consegue depois vir aqui e fazer uma campanha específica para este público, de repente fazendo uma oferta diferenciada, sabendo que ele passou lá pelo seu site. E melhor ainda, você tendo este público criado, você consegue criar um outro público, que a gente chama de público personalizado, onde é um público semelhante, né? Um lookalike. Você consegue criar um público semelhante a essas pessoas. Então, essas pessoas têm uma característica e o Facebook consegue identificar outras pessoas que tenham características iguais a estas e, a partir de então, criar um novo público para que você potencialize ainda mais os seus resultados. Então, o Pixel é muito fácil praticamente de configurar, né? A gente tem aqui configurar pixel, se o seu pixel já tiver sido criado, senão a gente pode estar te ensinando especificamente como criar, é muito simples. A gente vem aqui copiar e colar, ele vai me abrir as opções, e aqui, olha, esse aqui é o meu código de pixel. Então o seu código de pixel nada mais é do que um código HTML. Então você copia este código e lá no seu site, né, dependendo da plataforma que você utiliza, ou então você pode mandar isso para o seu desenvolvedor, se você tiver um desenvolvedor, ele vai colar este código, né, a gente copia esse código, ele vai colar este código lá, e aí a partir de então a gente consegue começar a medir os resultados. Existem aqui ainda outras possibilidades de uso do código. Então, por exemplo, você pode criar um código e personalizar se ele for utilizado, por exemplo, para um conteúdo de visualização, para alguém que tenha adicionado um produto seu no carrinho, né, se você estiver fazendo aí numa página de vendas, para a lista de desejos, que tem outras opções de conclusão de compra, informações de pagamento, compra propriamente dita, na geração de um lead, né, se você estiver, por exemplo, trabalhando com uma página de captura, e na conclusão, né, de um cadastro. Então vamos imaginar que você fez uma página de captura e aí as pessoas colocam um e-mail nessa página para receber um presente, um e-book, uma oferta sua, e depois ela vai para uma página de obrigado.
Então, o que significa? Que quem chegou na página de obrigado passou pela sua página de captura e colocou um e-mail lá. A gente não sabe ainda se esse e-mail é verdadeiro ou não, depende aí se você utiliza o processo, né, de duplo opt-in, e aí você depois vai averiguar e a pessoa vai confirmar essa inscrição ou não. Mas, uma vez que ela tenha passado por ali e chegou na sua página de obrigado, lá na sua página de obrigado, você pode ter um pixel instalado, pode ser, por exemplo, um pixel de visualização. E aí, essa pessoa vai ser marcada no Facebook. E aí, automaticamente, com base nessa URL, com o pixel instalado, você pode depois criar um público de pessoas que passaram por essa página e então fazer uma outra oferta e trabalhar uma outra campanha com essa pessoa. Basicamente, assim, muito basicamente, os passos básicos de pixel são esses, mas tem alguns outros, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho mais no webinário e na aula que eu vou preparar específica disso para você. E aí aqui, olha, tá vendo? Depois a gente consegue medir, baseado no tipo de pixel, né? No tipo de evento que o pixel foi utilizado, se é um pixel de visualização ou um page view, por exemplo, aqui. Você pode fazer isso baseado nas suas URLs. Então, nas URLs em que você instalou o seu pixel, o Facebook ele vai mapear isso para você. Então, você vai conseguir tá verificando aqui, olha, o tráfego que teve, né, nas URLs. Essa daqui foram pixels novos, criados assim bem recentes, mas olha, já tem algum resultado aqui, né, de visualização, ou seja, de pessoas que passaram isso aqui nos últimos 7 dias. Como foram criados há menos de 7 dias, então não adianta eu mudar essa verificação aqui. Porém, existe aqui a possibilidade de você mudar para mais dias, mas eu não tenho mais dias, porque esse pixel exclusivamente é novo. E aqui todas as URLs, olha, veja que todas as URLs que você configurar, você vai ter a opção ali de verificar. E aqui em cima, olha, a gente consegue mudar o período, né? Posso ver até 14 dias, eu posso ver os últimos 7, eu posso ver só de ontem ou só de hoje. A gente tem ainda algumas outras ações aqui de compartilhar o pixel, enviar ele por e-mail, visualizar o código que a gente acabou de fazer e criar conversões, né? Então você pode criar uma conversão baseado no que? Na rastreabilidade personalizada, onde aqui a gente vai fazer aquela configuração que eu falei. Onde você vai definir qual é o site em que você instalou o seu pixel, vai criar uma personalização e depois você vai conseguir medir, por exemplo, aqui nas suas conversões, olha, personalizadas. Então você sabe que nesses determinados sites você teve, né, essas atividades, né? Olha só, aqui a gente tem um gráfico que vai mostrando o que aconteceu em cada uma dessas conversões. Então é muito legal, isso aqui te dá um potencial muito grande de saber o que está funcionando, o que não está, onde você está tendo tráfego ou não, para que você possa tomar ações aí na sua campanha. Você pode aqui, olha, criar já um público, né, baseado neste trabalho com pixel. Então assim, o pixel é hoje importantíssimo você utilizar. Só de pixel a gente teria aqui muito conteúdo para falar também para você, e isso vai ser desmistificado e você vai com certeza entender pelo menos o que é o pixel, como funciona, mesmo que você não execute, mas você vai saber como pedir para que alguém, né, que te apoie, que te assessore, faça isso para você, ok? E aí nós temos aqui a ferramenta de análise, que é o novo Analytics do Facebook. Essa ferramenta, gente, é fantástica. Olha só, né, baseado em um pixel, eu estou vendo um pixel aqui, a gente consegue ver num determinado período, olha, no caso aqui nos últimos 90 dias, qual foi o tráfego que nós tivemos, que esse pixel marcou, né, que aconteceu na nossa página. Olha, eu consigo ver a faixa etária, tá vendo? 55 a 65 anos, 35 a 44. A gente consegue ver aqui sexo, né, o gênero, qual é o percentual, o país, no caso, como a gente ofertou aqui só para o Brasil, então no caso vai ter só o Brasil aqui mesmo. O canal, né, foi só web, não tem outro, se tivesse outro canal. A faixa etária aqui, né, a gente consegue ver
os números mais reais aqui por cada faixa. Por sistema operacional, então, né, aqui a gente consegue identificar, olha, Android, Windows, possivelmente aqui através de computador, e iOS, que pode ser através de um smartphone ou de um tablet, e aqui também, né, aqui no caso um iPad, aqui no caso smartphones com Android ou tablets. É claro que a gente tem aqui, olha, uma série de outros itens que a gente pode avaliar e aprender para entender a analisar as métricas. É muito importante você entender, porque aí você consegue verificar se a sua campanha está indo bem ou não, para que você possa inclusive fazer aí os seus ajustes na sua campanha, né? Então o Pixel, olha, veja que o Pixel hoje é fundamental, e o Facebook tem investido bastante nisso, porque ele tem um poder extremamente grande nos seus negócios. Eu vou mudar aqui só para você ver, olha. Se eu mudar aqui para 14 dias, a gente vai ver que ele atualiza, né? Estou pegando num período mais curto e eu consigo ver o que aconteceu nos últimos 14 dias. Como aqui, olha, eu tive poucos anúncios nos últimos 14 dias, então a minha variação ela é baixa. Agora, se eu aumentar para 28 dias, que é o que eu tenho aqui, ele já vai me dar uma variação um pouquinho diferente, porque é um período que eu tive campanhas, olha, e aqui elas foram parando, né, à medida que minhas campanhas pararam, então ele foi diminuindo. E eu tenho ainda a possibilidade de verificar um período personalizado. Então, eu posso fazer análises em vários períodos. Eu posso ver o que aconteceu no passado, eu posso ver o que aconteceu mais recentemente, enfim, de acordo aí com o tempo, né, a margem que você tiver de publicidade. Então, veja aqui de pixel e de análise de dados, né, que envolva um pixel, a gente tem bastante coisa aqui para discutir. Depois, o que mais você vai aprender aqui nessa série de webinários? Criação de público, né, como que a gente cria um público, quais as possibilidades que a gente tem de criação de público. Então, a gente tem o público personalizado, o público semelhante, quais são as diferenças entre eles, né, e o público salvo. Público salvo, para que você tenha uma ideia, é um público que você vem aqui, cria e define algumas características. Então, por exemplo, eu quero mulheres de 18 a 35 anos, que tenham ficado noivas, por exemplo, nos últimos 6 meses, no Brasil todo ou em determinadas capitais, enfim, e que tenham interesses por moda, por exemplo, ou que tenham interesses por flores. Enfim, você vai ajustar, você vai criar aqui uma segmentação para definir um público, e a gente pode criar vários públicos, não tem limite de públicos, e aí a gente, baseado nestes públicos, a gente vai utilizá-los para as nossas campanhas. Aí existe o público semelhante e público personalizado. Então, por exemplo, para a gente ver aqui, olha, público semelhante, a gente vai pegar com origem em uma fanpage. Então, por exemplo, você tem aí a sua fanpage, né? E aí você tem um público, né? Você tem lá os fãs da sua fanpage. Então a gente consegue fazer o quê? Criar um público semelhante às pessoas que curtiram a sua fanpage. E a gente pode criar uma variação de até 10 públicos personalizados com esta segmentação. Aí a gente tem aqui público personalizado. O que é um público personalizado? A gente pode pegar um arquivo, se você tem uma lista de e-mail sua, seja da sua ferramenta de e-mail marketing, ou seja até mesmo do seu e-mail pessoal, do seu Gmail, do seu UOL, do seu Yahoo, do seu Terra, enfim, você tem uma lista de e-mail que você tem alguma relação com eles, é claro, isso é importante. A gente consegue importar o seu arquivo, então a gente pega esses e-mails, gera um arquivo texto deles, a gente consegue importar este arquivo, e aí o Facebook vai fazer o quê? Ele vai verificar se essas pessoas que a gente importou existem aqui no Facebook. Se elas existirem, ele vai criar um público baseado nelas. Então é muito legal, porque vamos supor que você tem aí um relacionamento grande, né, na sua base de e-mails, até mesmo pessoal, você pode pegar essa lista e importar para cá, e a gente pode criar esse público personalizado. O público personalizado ele pode ser a partir de um arquivo, como eu citei,
Existem algumas outras possibilidades, né, através do tráfego no seu site, então a gente utilizando lá, por exemplo, o Pixel, e através de envolvimento no Facebook, né? Então, por exemplo, pessoas que se envolveram com o seu vídeo, pessoas que se envolveram com algum anúncio seu, pessoas que se envolveram com alguma página sua no Facebook, né? Que aí aqui, como a gente falou, uma fanpage, alguma outra página que você tem aí, né? Uma página existente sua no Facebook. Então a gente consegue criar alguns públicos com algumas características aqui para você. Então este assunto, né, de criação de públicos é um assunto também bastante extenso e é importante que você aprenda, porque aqui tem um poder muito grande, né? É onde está o seu público efetivamente, as pessoas que possivelmente tenham interesses no seu produto, no seu serviço, no seu negócio, eles vão ser construídos a partir daqui, ok? E a gente vai ver também, é importante, caso você ainda não conheça, quando você tem a sua fanpage, onde você faz as suas publicações, automaticamente, mesmo que seja orgânico, você tem ali um envolvimento. E aquilo já te dá algumas métricas para você verificar o que está funcionando, o que não está funcionando, o que as pessoas gostam mais, o que engaja mais, quem são essas pessoas, né? Então, eu vou dar um overview para você sobre as configurações da fanpage, principalmente com o foco aqui na área de informações, onde a gente vai conseguir identificar, né? Por exemplo, as suas curtidas, como elas estão, qual que é o período, olha, o que acontece, as suas descurtidas, se acontece, qual que é o volume disso, né? Então a gente tem aqui o alcance das suas publicações, como que eles estão funcionando. Então a gente tem aqui uma análise tanto dos alcances pagos quanto os alcances orgânicos. Você tem a questão de promoções que você tem impulsionado, como que foi, né, quantas pessoas foram alcançadas, qual o valor investido. Você tem ainda aqui a questão de, vamos supor, pessoas, né? A gente consegue verificar, olha, na sua fanpage, quem são os seus fãs? São mais homens ou são mais mulheres? Qual é a faixa etária deles? Né? Qual é a maior faixa etária? Onde eles estão? Em quais países eles estão? Onde você tem mais fãs? Né? No caso aqui, normalmente, o maior número de fãs está no Brasil, por estarmos no Brasil, mas depende muito do seu mercado, do seu negócio. Talvez você tenha fãs aí fora do Brasil. Em quais cidades? Quais são as cidades que você tem mais fãs? Isso pode ser um indicador, por exemplo, para você fazer uma publicidade. Então você vai lá fazer uma campanha, quando você vai fazer um anúncio no Facebook Ads, você pode, por exemplo, fazer um anúncio baseado nessas características e em determinada cidade. Então você pode alcançar as pessoas daquela cidade dentro do perfil que te interessa, né? Qual é o idioma? No caso nosso aqui, o português do Brasil, é claro, mas talvez você possa ter algum outro idioma, né? A gente tem um pouco mais de informações aqui, então talvez você ainda não conheça isso, é importante que você conheça, né? Quais são, olha, as pessoas alcançadas? Aqui a gente falou de fãs, aqui a gente está falando das pessoas que foram alcançadas baseado nas minhas publicações nos últimos 28 dias, olha, a maioria é mulher, 72%, olha, do meu público alcançado é feminino, sendo que 69% é fã, ou seja, apenas 3% aqui não é fã. Dos homens, olha, 28% alcançado e 31%, né, do total é fã, que somado a 69% vão dar os 100% meu aqui. A gente consegue verificar a faixa etária, olha, as mulheres, né, nesta condição aqui, olha, de 55 a 64 anos foi o maior índice, né? Então, isso aqui é extremamente poderoso. E a gente tem aqui ainda, por exemplo, as pessoas que se envolveram, né? Olha que aí aqui os números mudam. 65% das mulheres se envolveram e 69% delas são fãs. Ou seja, dos 65% aqui, 69% são fãs. E aqui, 35% de homens se envolveram com as minhas publicidades. A gente vê que as faixas etárias aqui continuam
semelhantes a do público alcançado, onde teve maior engajamento. Então é importante você saber o que o Facebook tem para você, porque não basta você ir lá fazer uma campanha, mas você tem que saber qual é o engajamento que a sua campanha tem, para que você possa mudar e melhorar os seus resultados. Isso é extremamente importante. Aqui, se você publica eventos, no meu caso eu não faço eventos, né, no Facebook, então eu não tenho métricas para isso, mas você vai ter métricas aqui baseadas nos seus eventos. Publicações, né, as suas publicações, você consegue ver qual o dia da semana que tem maior engajamento e qual o horário que ela funciona mais. Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, olha, que na quarta-feira eu vejo que ali entre 3, na verdade, olha, a partir da meia-noite até as 6 da manhã ela vai em queda, depois ali a partir das 7 horas ela começa a subir e eu tenho um pico grande aqui, olha, às 21 horas é o horário que tem maior engajamento nas minhas publicações. Aqui se mantém uma média, né, por dia, a média de envolvimento, ela tá bem, veja aqui no gráfico ali, olha, o comportamento ela é muito semelhante, então isso é muito interessante. Aqui, por tipos, né, de publicação, então para cada publicação que você fez, você consegue saber qual foi o alcance, qual foi o envolvimento das pessoas, se ela foi orgânica, se ela foi pago. Então é importante isso, porque você consegue medir mesmo, você consegue saber o que de fato está acontecendo. Ações na sua página, o que está acontecendo na sua página, né, na sua fanpage. Isso aqui eu estou falando de uma fanpage específica, tá, gente? Então, olha, eu vou vir aqui para você ver, eu estou falando de uma fanpage específica e eu estou vendo as informações dela. A gente pode fazer essa análise para N fanpages. Então, se você tiver 2, 3, N fanpages, para cada uma você vai fazer as suas análises de forma diferente. Promoções, né? No caso aqui eu não tive quase promoções. As minhas curtidas, como eu já tinha falado, o alcance, as publicações, as visualizações de página, né? Isso aqui também é muito interessante para você verificar o que está acontecendo, como estão as visualizações da sua página, né? As pessoas que estão acessando ela por sessão, né? A página inicial, nas publicações, na área sobre, em fotos, em grupos. Via de regra, a página inicial é a que tem mais visualização, né? Onde as pessoas mais acessam, que é ali a página principal. Mas você consegue medir por sessões. Olha. Então aqui a gente consegue ver por sessão, né, por faixa etária. Então aqui você consegue também verificar isso por país. Brasil, no caso, ó, até no Marrocos tem alguém visualizando minha página. E aqui a gente tem uma opção de mais, que é por cidade, mas se eu não me engano, já está atualizado. Isso aqui é novo. Olha, as cidades que mais tem visto, né, dentro, é claro que de eu estou vendo dentro de um período específico, tá? A gente pode aqui vir no calendário e mudar. Eu quero ver, por exemplo, sei lá, dos últimos 6 meses. Não, ele não me dá. Ele só me dá num período bem recente, que são os últimos, acho que até 28 dias. Tá? Um pouquinho mais, talvez. Mas você consegue aqui, ó, fazer uma análise geral, né, do que está acontecendo na sua de visualização, além de várias outras informações que a gente tem aqui. Então eu vou dar um overview para você dessa área de gestão da sua fanpage, né? Vou mostrar aqui um pouquinho das ferramentas de publicação, embora a gente vai ver muitos dados na área de informações, mas aqui eu vou mostrar para você, não sei se você sabe, talvez você saiba, talvez não, que você pode programar uma publicação. Então, por exemplo, você pode pegar um dia, sentar e esquematizar todas as publicações. É importante que você tenha frequência nas suas publicações. Então, você programa e vai fazer o quê? Vai programar para a sua semana, para os seus 10 dias, para 3 dias, enfim, o período que você desejar. Então, você tem aqui algumas ferramentas de publicação que podem te ajudar bastante.
E nós vamos ver também nessa série de webinários o Audience Insights. Ele também é uma ferramenta extremamente poderosa e que pode te ajudar muito. Quando você acessa a primeira vez ele aqui, olha, ele tem uma opção. O que é o Audience Insights? Você vai verificar qual que é a audiência da sua página e qual que é a audiência que você quer trabalhar. Então, baseado em alguns resultados, não só da sua página pode ser uma, mas você pode, dentro do Facebook, fazer uma análise por interesses, para que então você crie um público e crie aí algumas campanhas. Então, por exemplo, olha, vamos ver aqui todo o Facebook. A gente, quando vem no Audience Insights, por padrão ele traz Estados Unidos. A gente vai vir aqui, vai tirar. Não quero, eu posso pegar um outro país, no caso aqui o Brasil. Posso pegar só o estado de São Paulo, que eu estou no estado de São Paulo. Ou você pode pegar um outro estado, enfim, você pode pegar uma região que você quiser. Então, olha, aqui eu estou vendo de forma global, no Brasil, para o Facebook. Então, 54% das pessoas que estão no Facebook são mulheres, 48% são homens. Eu estou pegando a partir de 18 anos, com qualquer idade em ambos os sexos. Eu poderia ver aqui, por exemplo, por conexões. Vamos ver se ele me dá alguma... Não, é que eu selecionei Brasil Global. Nível educacional, eu consigo saber dentro desses dados demográficos aqui que 66% possuem ensino superior, 4% pós-graduação e 30% ensino médio. Então, isso aqui já te dá um indicador. Você pode vir aqui também, por exemplo, olha, e personalizar. Vamos ver aqui o que a gente pode pegar. Interesses. Vamos colocar aqui. Interesses em filmes. Filmes de comédia, por exemplo. Então, a gente consegue, olha, eu peguei um interesse só, que é filmes de comédia. Poderia vir aqui e pegar, por exemplo, eu quero também pessoas que tenham interesses em boa forma e em dieta. Eu vou tirar aqui o filme, vou deixar só dieta. Saúde e boa forma. Então, olha, 94% no Brasil. Então, olha só, o que eu estou analisando aqui para você entender. 94% das mulheres têm interesse em dieta, dentro do Facebook. Então eu consigo saber, 94% das mulheres têm dieta. E qual que é a faixa etária? A maior faixa etária aqui é de 25 a 34 anos. E eu tenho também um número bem grande de 35 a 44 anos. Depois aqui dos 45 cai um pouco, e aqui dos 18 aos 24 também diminui um pouquinho. Os homens que têm maior interesse estão na faixa etária de 25 a 34 anos e também aqui de 35 a 44 anos. No caso eu não vou ter curtida nem página, eu só vou conseguir ver quais páginas eles costumam curtir. Então, olha, bem-estar, Luciano Huck, as páginas, as principais categorias mais curtidas aqui. Localização, vamos ver aqui se eu tenho algum dado para essa informação. Então, olha só, Araraquara 2%, Dourados 0,2%, E aqui eu vou ter mais, vamos ver quanto mais eu tenho. Olha, Rio de Janeiro tem 6%. Vamos ver se ele ordena aqui para mim. Então vamos lá. São Paulo. Então eu sei que para fazer de repente uma publicidade de dieta em São Paulo e no Rio de Janeiro é onde eu tenho o maior público com interesse. Depois eu vou ter aqui Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre e Salvador. E aí tem algumas outras cidades. Mas você vê que a grande massa está aqui, de Salvador até São Paulo. Então, isso aqui já me dá o quê? Um direcionamento.
eu posso fazer uma campanha mais forte para essa área aqui, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então veja que isso aqui te dá uma relação muito grande de informações para que você possa trabalhar. Então nessa sequência de webinários que eu preparei, né, exclusivo, onde você vai poder perguntar, onde eu vou responder suas dúvidas, onde eu vou entregar informação e conteúdo para você, nós vamos ver tudo isso que eu abordei aqui. Você vai aprender e conhecer mais das ferramentas de gestão, digamos assim, do Facebook, para que você possa utilizar aí no seu negócio, para que você possa de repente analisar o seu negócio e então buscar novos resultados. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber algo que de repente eu não mostrei aqui, ou que você talvez tenha dúvida e não sabe se está envolvido neste webinário, eu quero que você escreva para mim. Você pode escrever para mim, né, no meu e-mail ou no meu WhatsApp, que eu vou colocar aqui no final do vídeo, e eu vou estar respondendo para você, né, se isso faz parte ou não, e eu vou estar criando um conteúdo para você sobre esse assunto, ok? Então, além disso, eu vou dar de bônus para você nessa série como que você pode trabalhar com a melhor gestão de um grupo fechado. Então, se você tem um negócio aí no Facebook, que você tem um grupo fechado, existem também uma série de dicas que você pode utilizar ali para facilitar a experiência do seu aluno, do seu cliente dentro dos grupos, ok? E aí eu vou explicar, vou gravar um vídeo para você, vou abrir um grupo lá para você e vou estar mostrando na prática como que você pode utilizar isso. Então é isso, a sequência de webinários é essa. Se você quiser saber mais, você pode se inscrever na página onde você está vendo esse vídeo, né? Se você estiver vendo ele no Facebook ou no YouTube, vai ter um link embaixo ou em cima na descrição para que você possa clicar e se inscrever para participar dessa série de webinários fantástica, onde além de participar e aprender, eu vou gravar conteúdos exclusivos respondendo as suas perguntas e você terá acesso a todo esse conteúdo que vai ficar gravado para que você possa ver e rever quando você quiser, além do suporte que eu vou estar dando para você, tirando dúvidas e ajudando você a elevar os seus negócios para um outro nível. Então é isso, muito obrigado, espero que você tenha gostado do que nós vimos aqui e se prepara porque tem muito mais para você nesta série de webinários fantástica, exclusiva sobre Facebook e principalmente o destaque aqui eu colocaria que são para os pixels, né, para o uso do pixel do Facebook na sua página, no seu site, lembrando que este é um ativo fantástico para potencializar ainda mais os seus resultados. Um grande abraço e a gente se vê lá no webinário e dentro de todos os treinamentos que eu estou produzindo exclusivamente de Facebook para você. Até lá!